Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Segunda-feira, vocês já sabem, né? É dia de mini curso do Microsoft Project. Então hoje nós estamos na quarta aula e o objetivo da aula de hoje, o tema da aula de hoje vai ser como começar um novo projeto no Microsoft Project. Quais são os passos que a gente deve seguir, quais são as considerações que a gente tem que ter quando a gente vai começar um novo projeto no Microsoft Project. A gente vai falar um pouquinho sobre definir a data de início do projeto, a gente vai falar um pouquinho sobre modos de agendamento de tarefa, a gente vai falar um pouquinho sobre tipos de tarefa, o que a gente tem que considerar, como isso deve ser considerado. A gente vai falar um pouquinho também sobre calendário. Então esse é o objetivo geral da aula de hoje. Eu estou começando um novo projeto no Microsoft Project. O que eu tenho que fazer? Quais são as minhas preocupações? O que eu devo levar em consideração? Esse é o objetivo. Vamos comigo então? Vamos lá! Bem, pessoal, então para a gente poder começar a aula aqui, eu queria falar um pouquinho sobre qual é o motivo, né, de eu estar colocando esse tópico aqui dentro da estrutura do mini curso do Microsoft Project. A ideia é que a gente possa saber quais são os passos que a gente tem que tomar quando nós vamos construir um novo projeto, quando a gente vai começar a construção de um novo cronograma dentro do software. Existe, né, um grande número de usuários, muitas pessoas que infelizmente não puderam ter um treinamento formal do Project e começam a usar o software de maneira empírica. E quando você tem essa iniciação, né, quando você tem iniciação com o software, quando você tem um contato com o software através desse tipo de cenário, eu não necessariamente sei quais são as ações que eu tenho que tomar. Normalmente você já sai construindo o cronograma de maneira empírica, como eu falei, como a gente faz, por exemplo, quando a gente vai criar uma nova planilha dentro do Excel. Então é muito importante, né, muito relevante que a gente saiba e que a gente tenha em mente quais são as ações que a gente tem que ter, o que a gente tem que fazer antes da gente começar a trabalhar de fato com o nosso cronograma, antes que a gente comece a construir o cronograma, para garantir que as ações sejam feitas de maneira adequada e que o resultado final possa ser um resultado confiável, né? Para que a gente possa garantir o cálculo automático do project e que a gente tenha condições de ter um pouco de confiabilidade dentro do cronograma que a gente está construindo. Então, eu listei aqui 5 passos. Eles não precisam necessariamente ser feitos dentro de uma ordem, né? Então, por mais que a gente tenha aqui a numeração dessa lista, ela não precisa necessariamente ser feita nessa ordem, mas a gente sempre precisa garantir que, antes da gente começar a construir um novo cronograma, a gente tenha definido o modo de agendamento de tarefas, a gente tenha definido o modo da tarefa propriamente dito, que a gente tenha também customizado o nosso calendário, definido a data de início do projeto e exibido a tarefa de resumo do projeto. Aqui eu vou passar superficialmente, eu vou falar superficialmente sobre cada um desses temas. E como eu sempre tenho feito aqui no mini curso do Project, eu deixo um link disponível. Na verdade, aqui serão vários links para que você possa estudar cada um dos tópicos individualmente, para que você possa estudar cada um dos tópicos em maior nível de detalhe. Então, eu vou deixar aqui links para vídeos que estão aqui no canal, que falam sobre cada um desses tópicos isoladamente, assim como também alguns posts, alguns artigos técnicos que vão determinar a razão de você fazer uma determinada ação dentro desses itens que estão listados aqui, assim como fazer, tá bom? Então, para a gente poder começar, vamos falar um pouquinho sobre o modo de agendamento, tá? Então, como eu falei, a gente vai passar rapidamente sobre cada um dos tópicos. Quando a gente está trabalhando com Project, existem dois modos de agendamento, tá? Então, existe o modo de agendamento manual, que é o padrão do Project, e existe o modo de agendamento automático. Por padrão, o Project sempre vai trazer o modo de agendamento como sendo o modo manual. Esse aqui é o padrão do software, tá? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com o software, com o Project, o manual vai ser o modo de agendamento padrão. Entretanto, o correto é a gente sempre trabalhar com o modo de agendamento automático. Essa aqui é a maneira mais recomendada. Por quê? Porque o modo de agendamento manual, ele basicamente falando, ele é para aquelas pessoas que estão vindo do Excel, que querem, por exemplo, importar um cronograma do Excel para o Project e estão trabalhando de maneira mais empírica. Então, eu não sei muito bem ainda como manipular as tarefas, não sei muito bem ainda como organizar o meu cronograma e como manter o mecanismo de cálculo do cronograma automatizado. Então, a gente usaria o modo de agendamento manual. Então, pensa sempre que manual
eu estou deixando de lado, eu estou deixando desligado todo o mecanismo de cálculo do project, todo o mecanismo de agendamento do project. E aí é como se você estivesse trabalhando numa planilhinha do Excel. Por isso que existe essa opção de agendamento manual, entretanto, o certo é trabalhar com automático, porque aí todo o mecanismo de cálculo, toda a ferramenta de agendamento vai estar ligada, e na medida que eu for determinando as durações das tarefas, os vínculos entre as tarefas, o meu cronograma vai sendo construído. Tá? Então, a primeira ação é, a gente sempre precisa definir o método de agendamento ou modo de agendamento do nosso cronograma como modo de agendamento automático. Daqui a pouco a gente vai voltar lá no project, eu vou falar sobre isso, e a gente também vai ter os links disponíveis aqui na descrição do vídeo sobre como fazer, como tomar cada uma dessas ações, tá bom? Bom, o segundo tópico que a gente vai discutir aqui está relacionado à configuração do modo de tarefa. Então, quando a gente fala de configuração do modo de tarefa dentro do project, basicamente a gente pode entender que o project ele possui três tipos de tarefa que você pode configurar. Então, você tem a tarefa de unidades fixas, que é o padrão, né, do software, ele sempre vai ter unidades fixas, é uma opção. Você tem a duração fixa, tá? E você tem também o trabalho fixo. Então, são três tipos de opção. A unidade fixa é o padrão do project, né? Então, o software trabalha por padrão com as unidades fixas. O que significa unidade fixa? Significa que eu determino uma duração para a tarefa e especifico um percentual que o recurso vai estar disponível. E aí ele vai calcular qual é o montante de trabalho que o recurso vai empregar naquela determinada tarefa. Então, esse é basicamente o cálculo que a gente tem quando a gente está trabalhando com unidades fixas. Depois eu tenho a duração fixa. A duração fixa, você estabelece uma duração para a tarefa, e a partir do momento que você definiu essa duração, essa duração nunca vai mudar, né? Então, na medida que eu aumentar ou diminuir o número de recursos, ou se eu aumentar ou diminuir o percentual de alocação do recurso na atividade, a duração sempre vai se manter a mesma. Então, eu vejo isso muito quando você tem aquelas tarefas que eu tenho que, por exemplo, dar entrada em um determinado órgão governamental, por exemplo, e aí nesse órgão você tem um prazo lá de 90 dias para o seu documento ficar pronto. Então não adianta eu colocar mais recursos ou menos recursos, ou mandar uma pessoa acessar o site a cada 2 horas para ver se o documento ficou pronto. Isso não vai mudar, a duração sempre vai ser a mesma. Então a duração fixa poderia ser usada num contexto como esse. Não é tão comum, né? Então são casos isolados aí que a gente talvez tenha que usar duração fixa. E a gente tem também o trabalho fixo, que é o modo de agendamento que eu gosto de trabalhar mais, que é o modo de tarefa que eu gosto de trabalhar mais. Por que eu gosto de trabalhar mais com o modo de agendamento? Porque, de trabalho fixo, no caso, né? Eu gosto de trabalhar mais com o trabalho fixo porque eu entendo que quando você vai fazer a estimativa das tarefas, o trabalho fixo ele te dá uma estimativa mais assertiva. E, por exemplo, né, vamos exemplificar aqui. Vamos supor que eu vá lá em um determinado recurso do meu projeto e pergunte para ele, olha, quanto tempo você acha que precisa ser tomado, ou quanto tempo você vai precisar para fazer essa tarefa? Então, eu peço essa estimativa lá junto ao meu recurso. Aí ele me fala, eu preciso de 10 dias, por exemplo. Então, se ele me falar que precisa de 10 dias para completar o trabalho, eu tenho que pensar numa situação, né? Esses 10 dias que ele vai precisar são 10 dias, são 10 dias trabalhando 10 horas por dia. Então vamos lá, ele falou para mim que precisa de 10 dias, né? Opa, vamos pagar aqui. Ele falou para mim que precisa de. Ops, perdão. Ele falou para mim que precisa de. Bom, não está dando certo. Eu estou aprendendo a usar a caneta, vocês perceberam, né? Mas ele precisa de 10 dias, tá? Quando ele me fala que precisa de 10 dias, o que isso significa? São 10 dias de 8 horas cada, totalizando 80 horas, ou são 10 dias trabalhando, por exemplo, 4 horas por dia, né? Totalizando 40 horas. Ou são menos horas, né? Então isso depende muito
da pergunta que você faz. Às vezes a pessoa fala, eu preciso de 10 dias, e quando a gente pensar que em 10 dias, pode ser que ele esteja precisando de menos tempo, né? Então, toda vez que eu penso em estimativa, eu sempre prefiro perguntar qual é o montante de trabalho. Então, eu pergunto para ele, olha, é, qual é o número de horas que você precisa para completar essa tarefa? E aí a pessoa vai me falar, ó, eu preciso de 40 horas, por exemplo. Quando ele me fala 40 horas, que é o trabalho fixo, né, o trabalho esperado para a conclusão dessa tarefa, então é o trabalho, aí eu posso perguntar para ele, ok, mas qual é a sua disponibilidade de trabalho? Ele pode me falar, eu tenho a disponibilidade de trabalhar 4 horas por dia. Então, eu sei que isso representa 50% de disponibilidade. Então, quando eu informar esses dois dados para o project, né, as 40 horas de trabalho com 50% de disponibilidade, o que ele vai fazer? A junção disso daqui vai me dar um total de, vai me dar um total de 10 dias de duração. Então, perceba que eu não estimo mais a duração, eu estimo o montante de horas que ele vai trabalhar e o percentual que ele está disponível. Uma vez que eu informo essas duas informações, é muito mais assertivo, o próprio project, o próprio software calcula para mim qual é a duração esperada da tarefa. Então, eu prefiro trabalhar com esse método, né? Trabalho fixo, eu acho que é mais assertivo. Mas é claro que, a depender do cenário, a depender do contexto, a gente pode talvez ter a necessidade de usar unidades fixas ou a gente pode ter a necessidade de usar a duração fixa. Mas eu tenho a preferência por trabalho fixo, por essa situação de ser mais assertivo, né, esse cenário aqui. Tá? O terceiro item que está aqui na nossa lista é o calendário. Então, é relevante, né? A gente tem que determinar dentro do nosso cronograma o nosso calendário, justamente porque a gente tem lá dentro do calendário as datas de exceção, né? Então, eu preciso fazer com que o projeto entenda que eu tenho determinados momentos dentro do meu projeto que não vai ter trabalho, em virtude de feriados, né? Em virtude de pontes, em virtude de paradas que a minha empresa eventualmente tenha, de repente você tem uma férias coletivas. Então, tudo isso precisa ser cadastrado dentro do calendário do projeto, antes do projeto começar, é claro. Imagina se você determina lá um projeto, você cria um cronograma e esquece os calendários, você inibe os calendários e depois você lembra, poxa vida, eu tenho que ir lá e cadastrar as datas de exceção. Aí quando você cadastra a data de exceção, uma série de itens que você cadastrou vão fazer o seu projeto se estender por mais uma semana, por exemplo, ou por mais 2 semanas. E você já tinha combinado as datas de entrega com o seu cliente. Como é que a gente faz numa situação dessa, né? Então fica bem complicado. Por isso que a gente precisa definir o calendário antes de começar o projeto, tá bom? Aí, quando você estiver criando as suas tarefas, elas automaticamente vão respeitar o que for definido lá no calendário. Por fim, as últimas duas ações que a gente tem que fazer é definir a data de início do projeto, tá? Então, a data... Ops! É que vocês estão percebendo que eu ainda estou aprendendo. Até o final do mini curso eu vou melhorar a minha utilização. Então, eu tenho que definir a data de início, tá? E a data de início ela não é definida através de uma mudança na tarefa, não é isso que a gente vai fazer. Então, eu tenho que definir a data de início do projeto para falar exatamente quando o meu projeto vai começar. E tenho também que exibir a tarefa de resumo do projeto. Então, a gente vai ir lá para o Project para eu poder mostrar cada uma dessas ações aqui na prática e a gente vê sobre o que a gente está falando. Indo lá para o Project, tem uma outra máquina aqui já preparada. A gente vai abrir aqui o nosso cronograma. Então, assim, o que é exibir a tarefa de resumo do projeto? A tarefa de resumo do projeto é a gente clicar aqui em formato e colocar a tarefa de resumo. Perceba que eu tenho aqui o meu projeto 1, começando hoje dia 14/2. Muitas pessoas fazem isso daqui, né? Projeto de treinamento do MS Project, definindo a primeira tarefa do cronograma como sendo uma tarefa resumo. Isso aqui não está correto.
porque ele vai usar o indicador aqui dizendo que essa é a tarefa número 1, mas na verdade isso aqui não é uma tarefa. Isso aqui deveria ser o projeto. Então eu nunca vou começar aqui o meu projeto escrevendo o título dele. Eu sempre vou usar aqui a tarefa resumo do projeto, que é um recurso que está disponível aqui em ferramentas do gráfico de Gantt. Dentro da guia formato você exibe a tarefa de resumo do projeto. Aí você já tem o teu projeto 1 aqui. Se eu salvar esse projeto, então, se eu vier aqui e salvar ele na minha máquina localmente, vamos colocar ele aqui na área de trabalho mesmo. Então, eu vou chamar esse cara de treinamento MS Project. Automaticamente, esse nome já vai ser transferido para cá, tá bom? Então, sempre, primeira ação aí, exibir a tarefa de resumo do projeto. Depois eu tenho também que definir a data de início. Então, se eu clicar aqui em projeto e for em informações do projeto, aqui eu vou conseguir definir a data de início do meu projeto. Então, se o meu projeto vai começar lá no mês de abril, por exemplo, a primeira coisa que eu tenho que fazer é definir a data de início lá para o mês de abril, por exemplo. Tá bom? Então, uma vez que a gente definiu aí a data de início e também a tarefa de resumo, a gente pode partir para o próximo item, que é definir as datas de exceção, aqui em alterar período de trabalho, né? Então, quando você clica em projeto, alterar período de trabalho, você pode definir aqui a sua lista de feriados. É uma coisa que a gente vai fazer aí nos links adicionais que a gente tem, mas eu poderia vir aqui no dia 12 de fevereiro, por exemplo, e dizer que isso aqui é carnaval, de 12 a 13, por exemplo. E você precisaria definir todas as datas de exceção do seu calendário. Como você está vendo, uma coisa importante a gente notar aqui é que eu não estou seguindo aquela sequência que a gente tinha na nossa listinha, né? Então, se a gente olhar para a nossa listinha aqui, a gente não está necessariamente seguindo a sequência. A listinha está meio zoada aqui, mas aqui, ó, ela não está mesmo seguindo a sequência, eu posso fazer as ações de maneira individual, né? Por fim, a gente precisa definir o modo de agendamento de tarefa e definir também o tipo de tarefa, se a gente vai usar tarefa fixa, se a gente vai usar unidade fixa, se a gente vai usar duração fixa. Para isso, o que eu gosto de fazer é clicar aqui em arquivo, opções, e depois eu venho aqui em cronograma. Por quê? Porque quando você vem em cronograma, você pode definir as opções de agendamento do teu projeto, ou seja, do projeto que a gente está trabalhando agora. A gente vai ver que, por padrão, as novas tarefas são criadas agendadamente, são criadas com o modo de agendamento manual, né? Eu posso trocar isso aqui para automático. E o tipo de tarefa padrão, por padrão, ela vem como unidade fixa. A gente poderia vir aqui e trocar isso para trabalho fixo, por exemplo, se o trabalho fixo for algo que você esteja interessado em usar, se for algo que seja aplicável à sua necessidade, seja aplicável ao tipo de trabalho que você faz. E aí uma outra coisa legal é que eu estou fazendo isso para esse projeto chamado Treinamento MS Project, mas eu posso configurar o meu project, o project instalado na minha máquina, para que para todos os novos projetos, as opções de agendamento, no caso de novas tarefas, seja automático. Então eu já defino isso aqui para todos os novos projetos, não só esse que eu estou trabalhando agora, eu já reduzo um pouco, já corto um pouco do meu esforço, porque eu já deixo isso configurado como padrão no software. Da mesma maneira, o tipo de tarefa padrão eu posso trocar para trabalho fixo, valendo para todos os novos projetos. Então, eu troquei isso para esse projeto em questão, que a gente está exemplificando, mas eu também já estou definindo isso para todos os novos projetos que eu vier a trabalhar no software a partir de agora. Então, isso também é uma coisa bacana de se fazer. Tá bom? Então, esse é, né, digamos assim, um conjunto de ações que eu sempre tomo quando eu vou começar um novo projeto dentro do Project. Eu sempre sigo essa listinha aqui e faço essa sequência para garantir que a gente está começando o projeto de maneira adequada. A partir do momento que eu tomo essas 5 ações, aí sim eu começo a construir o cronograma. Tá? Então, essa é a sugestão que eu vou dar aqui para vocês nessa aula número 4 do mini curso do Project. Como eu disse, aqui na descrição do vídeo a gente vai ter todos os links de referência para cada um desses itens, para que você possa estudá-los de maneira mais detalhada, de maneira mais profunda e entender como cada um desses itens se aplica dentro do seu trabalho, dentro das coisas que você faz.
tá bom? Tem alguma coisa aqui do vídeo que você não sabia, que você não fazia e agora você vai começar a fazer? Deixa aí seus comentários para eu saber. Vai ser bem relevante para saber aí o que disso que foi discutido na aula de hoje é relevante para você, o que você não sabia e o que vai fazer diferença no seu trabalho, tá bom? Então, te espero na próxima segunda-feira, onde a gente vai ter a aula número 5 do mini curso do Microsoft Project. Espero que você esteja gostando aí das aulas e a gente se vê na próxima segunda. Um abraço e até a próxima.